Eu preferiria parir 1000 vezes do que ter que amamentar de novo. Estar de frente com essa realidade é completamente diferente. Eu não daria chupeta e eu não daria mamadeira de maneira alguma, de forma alguma, nunca. O que a gente diz que não vai fazer, a gente faz. As mães maravilhosas até que a gente de fato se torna mãe. Olhar para esses pediatras e saber o quão eles estão dispostos a ajudar uma mãe. Que você tenha consciência de quais são as consequências dessas escolhas, né? Oi pessoal, eu vim aqui para contar para vocês uma história de superação e de sucesso. E foi a amamentação do Ian e do Gael. A do Gael é uma história que continua ainda. Assim que o Ian nasceu, eu passei por grandes dificuldades para amamentar. Eu sei que tem mulheres que sofrem muito mais do que eu sofri, mas foi muito difícil no começo e eu dizia que eu preferiria parir 1000 vezes do que ter que amamentar de novo. Quando a gente vê uma imagem de uma mulher amamentando, normalmente, a maioria das vezes, né, eu já vi até figurinhas da Mulher Maravilha amamentando o bebê. A gente vê sempre mulheres lindas e belas e fortes e maquiadas e arrumadas amamentando o filho. Mas quando a gente se dá de frente com essa realidade é completamente diferente. Assim que o Ian nasceu, ele não quis mamar no começo, eu tentei bastante. Ele ficou quase 24 horas sem se alimentar e eu precisava ficar estimulando ele, tinha que tirar roupinha, mexer, fazer cócega e cutuca para ele poder se alimentar. E logo que ele começou a mamar, eu já senti muita dificuldade, foi muito difícil. Já começou a doer muito, aí no primeiro dia, e era assim, quando ele pegou o gosto por mamar, acabou. Ele era um bebê muito sugador, como a maioria dos bebês. A amamentação também não é só nutrição. Ela tem a ver também com a sucção não nutritiva, que é aquela sucção em que o bebê ele fica no peito por segurança, por acalento, porque é gostoso, porque ele tá perto de alguém que ele esteve perto em útero, né? Ele ouvia a voz da mãe. Então, por mais que ele não tenha noção de que é de fato a mãe, ele conhece aquela voz e ele gosta do peito para que ele sinta essa segurança, esse conforto. Ian ficava muito tempo no peito. Ele chegou a ficar 4 horas seguidas mamando. E isso é completamente desgastante. Porque pra mim a maior dificuldade na maternidade, nesse começo, é o sono, né? É muito complicado você não dormir e você ter que estar disponível no outro dia, principalmente depois do segundo filho, porque tem um outro mais velho que precisa se alimentar, que precisa ir pra escola, que precisa fazer outras coisas. Então é muito difícil a privação de sono. E aí ele descobriu que mamar era muito bom, e não largava o peito, e aquilo doía demais. E uma das coisas que eu tinha na minha cabeça é que eu não daria chupeta, e eu não daria mamadeira de maneira alguma, de forma alguma, nunca. A gente sabe que ser mãe é eternamente cuspir pro alto e cair na testa, né? Porque tudo que a gente diz que não vai fazer, a gente faz. Somos mães maravilhosas até que a gente de fato se torna mãe. Quando a gente dá de frente com a realidade é completamente diferente. E aí eu ficava com aquela criança mamando muito o tempo todo e meu peito não dava trégua. Uma amiga minha me emprestou uma bomba de tirar leite. Eu tirava leite e aí eu tentava oferecer pra ele no copo, eu não conseguia. Aí ela me emprestou uma mamadeira que era bem diferenciada e eu comecei a dar na mamadeira, mas eu não dava conta. Eu falei, eu vou dar fórmula, porque eu não tô aguentando mais esse menino mamando. E eu dei fórmula uma vez, e foi a primeira noite que ele dormiu a noite inteira. Isso ele já tinha uns 15, 20 dias. E aí eu também pedi pro Gé, compra uma chupeta pra gente tentar. E aí eu dei chupeta. E esse vídeo não é pra incentivar nenhum tipo de bico artificial. Eu sei o quanto a chupeta ela é prejudicial para a dentição do bebê, para a fala do bebê, para o risco de infecções. Isso foi o que serviu para mim naquele momento. Acabei cedendo por conta de toda a circunstância do que é um pós-parto, né? E ainda assim eu estava passando por uma depressão pós-parto, dava mamadeira, mas eu continuava dando peito sempre. Eu lembro que um dos peitos, que era o que mais doía muito, eu fiquei sem amamentar por uns 2 dias, eu fazia ordenha de alívio e aí melhorava. Consegui aos poucos ir tirando
esses elementos da nossa vida, né? Porque eu entendo o quanto é prejudicial e eu não queria futuramente ter que sofrer com isso. Essa amamentação durou por 3 anos e 1 mês. Eu amamentei durante toda a minha gestação, ao contrário do que as pessoas dizem, né? De que é prejudicial, de que pode causar um aborto, de que criança que mama tá roubando leite do irmão. Muito diferente disso, é completamente saudável amamentar durante a gestação. Isso eu estava em acompanhamento com a minha ginecologista, acompanhamento com endócrino, porque eu também tenho problema de tireoide, e tava tudo bem. Durante esse processo de 3 anos e 1 mês, aconteceram alguns episódios de tormenta da amamentação, né? São alguns momentos em que a gente fica completamente inquieta, que o bebê tá demandando muito, eles passam por muitas crises de desenvolvimento, e aí eles querem ficar no peito mais do que já ficam, e às vezes eu ficava muito angustiada com isso. Então eu pensei em desmamar por muito tempo, mas eu sempre pensava que a amamentação era o que eu podia fazer de melhor por ele naquele momento. Então eu amamentei exclusivamente até os 6 meses. E aí a partir daí eu comecei a introduzir as frutas, os outros alimentos. Tivemos alguns problemas por conta de demandar muito, então eu sempre pensava em quero muito desmamar, não tô aguentando mais, mas eu persistia porque eu entendia que era um sacrifício que estava valendo a pena. Era o melhor alimento que eu poderia dar para o meu filho. Existem pesquisas que mostram que o leite materno é o melhor alimento do mundo. Eu queria dizer também para que quem está passando por esse processo, de que é um esforço que vale muito a pena. Se você puder ter uma consultora de amamentação, alguém que olhe com respeito para a amamentação, que não pense só na questão financeira, de capital, porque se você pega, por exemplo, abre a página da Sociedade Brasileira de Pediatria, um dos patrocinadores é uma empresa de fórmula. Essa empresa paga muitos congressos para médicos. Por exemplo, no pediatra dos meus meninos, há um tempo atrás, os brinquedos que tinham na sala de espera era de uma empresa que também fornece fórmula. É preocupante olharmos para o nosso sistema, olhar para esses pediatras e saber o quão eles estão dispostos a ajudar uma mãe, ajudá-la a amamentar o filho, né? Será que existe de fato disposição, conhecimento? Tem muita desinformação, eu participo de muitos grupos de amamentação, de apoio à amamentação, e a gente vê receituários assim de médicos dando fórmula, a gente já sai do hospital com receituário de fórmula, ou outras coisas que não condiz com a ciência. Então é um pouco preocupante, né? A gente deixar simplesmente nas mãos dos médicos que a saúde dos nossos filhos estejam só nas mãos deles, assim. A informação tá aí para todo mundo e é possível que a gente leia, se informe e tenha conhecimento. É claro que não é uma faculdade de medicina, mas é possível ter conhecimento, termos acesso a estudos científicos, entrar em sites de revistas científicas e pesquisar sobre um monte de coisas. A maternagem consciente é você ter noção, ter conhecimento do que você está fazendo com o seu filho. Se a sua escolha for dar chupeta para ele, que você tenha consciência das consequências que a chupeta vai trazer para ele. E tudo bem se essa for a sua escolha. Tudo bem se a sua escolha for não amamentar, mas desde que você tenha consciência de quais são as consequências dessas escolhas, né? Nós passamos por esse processo de até os 2 anos e 4 meses, foi quando eu fiz um desmame noturno. Um processo que é um método que tem na internet, chama método de Gordon, um médico chama Gordon. E ele fala sobre algumas etapas. Eu não sei dizer se é o modo mais gentil de desmamar um bebê, mas foi um momento um pouco de desespero da minha parte. E aí foi logo quando eu engravidei também. O peito fica muito sensível e amamentar durante a gravidez inteira foi um outro grande desafio. Porque a sensibilidade do peito, nossa, ele pegava no peito e logo eu já me lembrava de quando ele era recém-nascido. E 10 dias antes do Gael nascer, eu não sabia quando ele nasceria, porque ele nasceria de parto natural, mas 10 dias antes do Gael nascer, eu decidi tirar o Ian do peito. Eu também não sei dizer se foi a forma mais gentil, mas eu também estava passando por um processo de desespero. Mas
Depois de 2 dias ele já conseguiu, ele foi conseguindo, enfim, e aí o Gael nasceu. Quando o Gael nasceu, eu contei já em um outro vídeo sobre o processo de violência que eu sofri no hospital, e ele ficou internado por 8 dias na UTI. Eu fui amamentar o Gael quando ele tinha uns 3 dias de vida. Então o meu peito já estava muito calejado, né? Não foi um processo tão difícil como, né? Não foi um começo de amamentação em que o peito não está tão sensível. Ele já estava bastante calejado. E a amamentação com o Gael fluiu, assim, maravilhosamente bem. Porque eu também já sabia como era todo o processo. Eu sabia, inclusive, como segurar o Gael, porque com o Ian, eu não sabia segurar ele no meu colo, eu não conseguia. Eu pedia pro meu esposo colocar a cabeça dele no meu peito, porque eu não conseguia colocar. Essa é uma história que eu tenho muito orgulho de contar. É uma das histórias de superação da minha vida, de que eu persisti muito e que eu tive muita força pra conseguir chegar até onde eu cheguei. Mas esse vídeo também é pra te incentivar de que por mais que seja um processo difícil, cansativo, é maçante, é dolorido, que é uma escolha muito maravilhosa que você está fazendo pelo seu filho. E uma das coisas, dos grandes diferenciais, assim, por exemplo, com o Ian, ele foi tomar o primeiro antibiótico dele com mais de 3 anos. Ele com 3 anos e meio, ele já tinha entrado na escolinha. Então, se você tá amamentando, tá num processo de iniciação, de amamentação, ou já tá até algum tempinho, já passou por esse processo, nem foi tão difícil assim, tão dolorido amamentar no começo, mas se você... Eu quero muito te incentivar a continuar com esse processo, com esse ato de amor, e também não quero dizer que as outras mães que não façam isso não amem os seus filhos, mas a minha experiência de amamentação, eu sei o quanto a gente precisa se esforçar pra isso. Eu ainda faço cama compartilhada, o Gael dorme comigo na minha cama, porque eu não consigo ficar acordando 4, 5 vezes à noite pra amamentar. Isso é um sacrifício muito grande. Então eu quero muito te incentivar a continuar com essa força. Se você puder buscar grupos de apoio, de ajuda, grupos de pós-parto, né, para vocês trabalharem esses assuntos de recém-nascidos, de amamentação, porque isso dá muita força, né? Quando nós mulheres nos unimos, com certeza a gente fica muito mais forte. O ato de amamentar também não é um ato solitário, não é um ato só para a mãe que amamenta o seu filho. Todas as pessoas que estão em volta podem ajudar de alguma maneira, seja com um copo d'água, seja com um prato de comida, seja colocando uma almofada para dar sustentação ao braço. De alguma maneira, as pessoas que estão em volta, elas quase que amamentam junto. É importante que a gente tenha apoio de quem está em volta, né? De que as pessoas que estão em volta nos apoiem nas nossas decisões. Seja ela não da mamadeira, seja da mamadeira, seja não da chupeta ou sim. É importante que quem esteja à nossa volta possa nos apoiar, porque quando a gente se fortalece, né, em família, com familiares, o processo ele caminha muito mais fácil. Então, se você gostou desse vídeo, quiser mandar para alguém que esteja amamentando, para uma recém-mãe, eu agradeço muito, agradeço por me ouvir até aqui. Se puder, se inscreve, curta esse vídeo, compartilha, comenta, deixa seus comentários aqui embaixo. Quem já amamentou, quem passou por algum processo de amamentação, como foi a sua história. Obrigada por ouvir até aqui. Beijo, até mais!